Boa noite, amigos da Suno. E mais do que um boa noite, é um boa noite de novo, né? De novo, estamos aqui novamente. Estamos aqui novamente. A gente estava fazendo uma live junto com o Lucas Kanner da XP para falar de previdência. Tivemos probleminhas técnicos, como que eu posso dizer? Acontece, né? Acontece. Quem sabe faz ao vivo. Acontece nas melhores famílias. A gente entrevistou o Lucas e tivemos um primeiro bloco. Vocês podem encontrar esse vídeo, está gravado aqui no nosso canal, no YouTube da Suno, sobre como funciona a Previdência, sobre os regimes progressivos, sobre o regime regressivo, sobre PGBL, sobre VGBL. Ficou um conteúdo riquíssimo, recomendamos a todos. E agora a gente vai falar sobre o nosso fundo de previdência, o fundo de ações Suno Ações Previdência, que está disponível na XP Investimentos. Pessoal que está entrando, de novo, todos bem-vindos aqui. Um prazer falar com vocês. Vamos falar sobre a Previdência da Suno. Então, para quem chegou, já conta para a gente. Vocês estavam na live anterior e encontraram esse link? Deixa nos comentários aqui nos comentários. Se você estava na live anterior, se você chegou agora. E de que cidade você está falando. Quem está em São Paulo, quem está em Porto Alegre, onde você está, por favor, coloque um comentário aqui para a gente saber que a gente está interagindo, para a gente conhecer um pouquinho melhor o nosso público. E para o pessoal também, assim, deixe suas dúvidas, né? Então, se tem dúvidas sobre previdência, sobre ações, sobre mercado, fiquem à vontade, deixem seus comentários aí, críticas, sugestões, elogios. A gente vai batendo esse papo aqui, a gente não fica só a gente falando, então a gente também tem essa conversa aí com vocês. Então, estamos no segundo bloco da nossa live sobre Previdência. O primeiro bloco foi com o Lucas Kanner sobre os benefícios da Previdência, sobre os tipos de plano. E agora vamos falar do Suno Ações Previdenciário, nosso fundo previdenciário, que está aqui com o Léo, analista da Suno Asset, responsável por essa estratégia. Vamos lá, vou colocar na tela nossa apresentação. Só pedir para o pessoal aqui da produção, se pode colocar no slide da carteira do fundo, né? Ah, você consegue colocar aqui? Foi. Boa. Opa! Pode voltar. Mais um. Aí. Aqui, gente. Vamos lá. Como tudo na Suno, nós somos muito preocupados com inovação, somos muito preocupados em entregar produtos diferentes, produtos melhores, e na hora de constituir a Previdência, a gente fez uma ampla pesquisa, Previdência regulada pela SUSEP, a gente pesquisou bastante, a gente entendeu bastante como funcionava, e a gente tem um fundo muito inovador. Primeiro, existem 3 tipos de investidor. Aqueles investidores que têm um patrimônio inferior a R$1 milhão, são conhecidos como o público em geral. De 1 milhão a 10 milhões de patrimônio de liquidez, né, de dinheiro investido, são os investidores qualificados. Acima de 10 milhões são os investidores profissionais. O nosso fundo, ele é destinado a quaisquer um desses 3 grupos. Ele pode ser investido por investidores profissionais, pelos qualificados e também pelo público em geral. É para todo mundo, tá? Então, ao fazer um fundo para todo mundo, nós nos deparamos com algumas limitações. Quando a gente vê no mercado fundo das maiores gestoras do Brasil, fundos de previdência dos gestores de ações, o que a gente encontra? Fundos para o público em geral. Eles têm, em geral, 70% do fundo comprado em ações e 30% do fundo fica em caixa, fica em renda fixa. Então, o retorno final para o investidor, ele é diluído. É um retorno que ele tem, de novo, é como se fosse o xarope, né? Mas daí você coloca um pouquinho de água, 30% de água, não é só ações que tem ali dentro. Sim. Né? Então, nessa metáfora é mais groselha, né? Isso. Não é só xarope. A gente quis fazer algo mais concentrado que fosse permitido para o público em geral. Perfeito. Por que os fundos são 70 ações, 30 renda fixa ou 30 caixa? Por uma questão da regulação de previdência. O que a gente fez aqui, o que a Suno inovou, o que tem de diferente no nosso fundo de ações? Nosso fundo tem 90% e não 70% comprado em ações. Então, como está aqui na tela, são 5 estratégias diferentes. 4 dessas estratégias são estratégias de ações e por meio aqui de muito estudo, de muita pesquisa, de alguns artifícios, a gente conseguiu chegar a um fundo para o público em geral, 90% comprado em ações, 90% com risco de ações.
Então, como que esse fundo é constituído? 25% da carteira são ações de dividendos, 25% da carteira, ações de valor e 20% são small caps, as empresas de menor capitalização de mercado. Além disso, a gente tem um book internacional de 20%, isso constitui 90%. Tá? Em termos de veículos, são 2 veículos. O que a gente precisou fazer é, o nosso fundo de previdências investe num outro fundo, e aí esse outro fundo pode ter 20% de ações internacionais. A gente conseguiu encontrar esse mecanismo para ter o produto mais inovador, para ter um produto diferente e não ser só 70% comprado em risco de ações, mas 90%. E aí sim, 10% é renda fixa, é caixa. A gente conseguiu fazer um produto 90% aí comprado em risco de equity para o público em geral. Acho que só isso já é um diferencial muito interessante. Posso só falar um ponto com relação a isso, Claro. O primeiro ponto, acho que sempre quando a gente olha, e aqui olhando o passado, né, então, nós vimos que o histórico, né, para trás, as ações sempre rendem mais do que multimercados, que rendem mais do que a renda fixa, uma regra de bolso, né, na média. Então, o verdadeiro poder das ações está no longo prazo, né? Então, as ações, elas são pedacinhos das empresas, né? Então, uma ação nada mais é do que um pedacinho de uma empresa. Então, você não está comprando um papel, você não está comprando um ticker que a gente fala, você está comprando uma empresa. E para as empresas desenvolverem os seus negócios, as suas operações, conquistarem uma base de clientes e consolidarem os seus negócios, isso leva tempo. Por isso, justamente, que previdência e ações têm tudo a ver. Então, a gente conseguiu esse fundo previdenciário que vai investir 90% do patrimônio em ações. Nós estaremos comprando empresas excelentes, com ótimos modelos de negócio e que têm os seus grandes retornos, tanto atualmente como também no longo prazo. E a ideia é que isso se reflita para um tempo maior, justamente no longo prazo. Então, a gente compra uma carteira de ações, 90% exposto a ações, comprando ótimas empresas que vão desenvolver os seus negócios, vão desenvolver as suas operações para o longo prazo. Por isso é ideal, né, que você, inclusive até dependendo do seu perfil de investimento, possua um pedacinho alocado em ações, justamente porque o retorno dela está voltado para o longo prazo, né? Lembrando que performance passada não é garantia de performance futura e que a sua política de investimento também pode ser divergente aquilo da que a gente fala, né? Mas é importante que tenha essa visão, né, de que a previdência é algo voltado para o longo prazo, assim como as ações também são. Então, assim, o máximo de exposição possível que você possa ter em renda variável nessas empresas, elas irem desenvolvendo o seu modelo de negócio, tem tudo a ver, por isso que a gente quis ter o máximo possível exposto em renda variável. Perfeito. Boa? Excelente. Vamos lá. A gente já tem um fundo de ações, a carteira não é igual, a carteira é parecida, os nomes, né, são os mesmos, são as mesmas empresas que a gente investe, mas a gente já tem um fundo de ações que está rodando, que está indo muito bem aí frente aos peers. Então, nosso fundo de ações, Suno-FIC-FIA, ele é comparável com Dynamo, com Atmos, com Velt, com Brasil Capital, com Constellation, são os melhores gestores do mercado e é nesse grupo que a gente quer estar. A gente recomenda aí todos entrarem nos comparadores, um comparador que eu uso bastante é o Mais Retorno. Coloca o nosso fundo de ações, coloca os outros fundos de ações e faça um comparativo. Vocês vão ver um pouquinho sobre a gente. A gente tem muito orgulho do nosso fundo. Esse fundo é um pouco diferente, ele tem 10% de caixa, tem mais algumas diferenças também. A parte de internacional ela é fixa, né, em 20%, isso também é um pouco diferente, mas a gente quer comentar que o nosso fundo de ações foi muito bem e são as mesmas posições do nosso fundo de ações que constituem o fundo previdenciário, tá? Então, vamos falar agora sobre as 10 maiores posições do nosso fundo, tá? Então, Léo, se você puder comentar um pouquinho sobre as posições, sobre os setores, sobre concentração. Eu estou aqui concentrado também, aguardando perguntas. Quem tiver uma pergunta, já estou aqui com o celular, vendo as perguntas de vocês, tá? Então, quem quiser até já começar... Opa, boa, Luiz, estava na live anterior, veio para essa. Luiz estava com a gente no anterior, boa. Boa, Luiz, maravilha, obrigado aqui por prestigiar a gente. Então, por favor, também, quem estiver aqui com a gente, coloca de que cidade você é, em que cidade você está, coloca nos comentários, a gente começa esse diálogo, a ideia não é ser um monólogo, é ser um diálogo, a gente poder bater um papo. Então, já, sem mais delongas, passando a palavra para o Léo, fala das nossas 10 maiores posições, Léo, para o pessoal. Vamos lá.
Então, acho que essa parte que o pessoal gosta, né? A gente fala um pouco aqui sobre mercado, sobre as posições do fundo. Então, vamos lá, pessoal, que o assunto é até extenso, né? Assim, tem bastante coisa para a gente falar sobre. Vou tentar falar de uma forma bem resumida, até para também não tomar muito tempo, mas vocês entenderem como é que a gente pensa mercado e como é que a gente pensa as posições do fundo. O que é importante de destacar de início? Se vocês olharem para as posições que nós temos hoje, as 10 maiores posições, vocês verão que elas são todas de setores diferentes. Então, tirando Boa Safra, que é uma empresa do ramo agro, né, ela é do setor agro, mas ela é uma sementeira, ela produz sementes de soja, ela está no início da cadeia agro. E a Três Tentos, que opera depois disso, as duas são do agro, mas são coisas completamente diferentes dentro do setor. Tirando essas duas, vocês vão ver que todas as outras são de setores diferentes, né? Então, a gente tem um banco, uma tech internacional, varejo internacional, Petrobras, que é do ramo de petróleo, Braskem, químico, Irani, papel e celulose, embalagens sustentáveis e por aí vai. Então, nós temos uma carteira mais diversificada do que a média dos peers no geral. Então, os peers, normalmente, peers aqui eu digo, são os fundos de comparação, né? Quando você olha outros fundos de ações, normalmente, né, a média, eles seguram entre 15 a 20 posições. Tem fundos que têm menos, tem fundos que têm mais, mas é a média. Nós temos 40 posições, né? E acho que esse é até um ponto legal de comentar, que quando a gente fala da nossa alocação lá no início, que a gente falou que a gente vai ter alocação em ações de dividendos, ações de valor, ações de small caps, ações internacionais, é muito legal falar do processo de investimento, né? Por quê? Nós só investimos em ações recomendadas nas carteiras da Suno, né? Então, hoje nós temos 450 empresas listadas na Bolsa. O time de analistas, hoje temos mais de 30 analistas lá no time de research, de pesquisa da Suno. Eles analisam todo o mercado e dali eles tiram mais ou menos 100 ações recomendadas entre as 4 carteiras. Nós selecionamos aquelas que nós gostamos mais e que entendemos que é melhor para o momento do fundo, e daí nós derivamos as 40 posições que a gente tem hoje. Então isso garante um duplo filtro para o fundo, né? Então você tem o pessoal de análise lá na research, derivando das 450 empresas da Bolsa, as 100 recomendadas nas carteiras, e nós, dessas 100, escolhemos as 40 melhores. Então você tem uma análise, um filtro, e depois outra análise e outro filtro. Então a gente só tem a nata do mercado acionário e da Bolsa de Valores no nosso fundo hoje, sempre seguindo a filosofia de Value Investing, né? Então, esse é um ponto. Nós temos uma carteira mais diversificada. E falando rapidinho aqui sobre os cases, né? Pessoal, se vocês têm dúvidas sobre essas ações, como o Ring falou, né? Como a gente fala... Vamos já receber aqui a primeira dúvida. Tem dúvida, tem uma dúvida boa. Deixa eu pôr aqui na tela para todo mundo ver. Do Felipe Queiroz. Aqui, se o objetivo é longo prazo, por que não ter uma fatia maior de small caps? Então, aqueles blocos que a gente apresentou, até vou voltar aqui, vale a pena. Ótima pergunta, Felipe, obrigado pela pergunta. Então, esses blocos aqui, eles são fixos, Léo? A gente pode alternar o percentual das ações de dividendos, de valor e de small caps? Excelente pergunta do Felipe. Nós podemos alternar com o tempo esses percentuais, tá, Felipe? Inclusive, hoje, nós estamos mais alocados em small caps. Então, sua pergunta é certeira, foi no ponto. Por que a gente coloca desse jeito? 25, 25, 20, 20. No longo prazo, o ideal é que você esteja exposto a ações mais pagadoras de dividendos, né? Então ações que remuneram mais o acionista via dividendos, até porque elas oferecem uma maior segurança e estabilidade, assim como as ações de valor. Small caps em ações internacionais possuem risco de câmbio, por exemplo, nas posições internacionais, e as small caps também possuem um risco maior, justamente porque são empresas menores, que ainda estão no início do seu ciclo de vida, né? Enfim, o desenvolvimento das suas operações. Então, por isso que a gente colocou 25, 25, 20, 20, por ser uma alocação indicativa. Não necessariamente nós seguiremos à risca esse percentual a todo tempo. Então, por exemplo, hoje nós estamos menos alocados em dividendos, tá? Então nós reduzimos o book de dividendos e aumentamos o book de small caps. Por quê? Nós estamos diante de uma bolsa brasileira muito barata. Então, no geral, as ações brasileiras estão muito baratas. E já que elas estão baratas, nós estamos indo naquelas que têm um maior retorno potencial, que são as small caps. Então, tem empresas de menor capitalização, que são pequenas, com um baita retorno potencial que nós analisamos, que nós estamos vendo aqui. Então, a gente está mais alocado nelas hoje, diminuímos um pouco a exposição a dividendos, que são ações mais seguras e que hoje estão melhor precificadas, tá?
Então a gente pode variar esse percentual aí ao longo do tempo. Sua pergunta foi certeira, foi ótima. Boa! Vamos lá. Boa. Então, continuando, né? Passando para vocês, assim, aquele ping-pong, né? 15 segundos por tese, 20 segundos por tese, né? Por que nós estamos em cada um desses papéis? Só para vocês entenderem como é a nossa alocação. Banco do Brasil. Tanto o Banco do Brasil quanto o Petro, vou fazer um combo nos dois, vieram de momentos complicados alguns anos atrás, por alguns motivos macro. Então, por exemplo, queda no preço do barril do petróleo para Petro, aumento na carteira de crédito do Banco do Brasil e o aumento da inadimplência lá em 2015, 2016, que acabou impactando o banco. Então, tiveram momentos bem conturbados, mas que melhoraram muito a sua governança. Então, aqui a gente tem lei das estatais que protegem essas empresas, assim como o próprio estatuto social delas, e melhoraram muito as suas operações e a sua geração de resultado, tá? Então, são companhias hoje que geram resultados muito bons e distribuem isso para os acionistas. Então, a gente está enxergando hoje uma Petrobras que gera algo como 30% ao ano de dividendos, e a tendência é que isso se mantenha para o ano que vem, mesmo por conta de políticas públicas que possam descolar o preço do barril do petróleo. Então a Petrobras vai ganhar menos dinheiro, mas mesmo com isso ela ainda geraria um caixa muito grande. Nós temos todas as contas, né, tudo em modelos. Ela ainda geraria mais de 15%, 20% de retorno para o acionista ao preço atual. E parece um cenário muito improvável de destruição da empresa dentro de 1, 2 ou até 4 anos. A mesma coisa vale para o Banco do Brasil. São duas empresas estatais, públicas, que negociam um preço muito atrativo pelo valor que elas geram e deverão continuar a gerar, né? Alibaba e Meta, indo em parzinhos aqui, né? Alibaba, estamos falando de uma empresa, uma varejista chinesa, principalmente focada no e-commerce, que tem hoje mais de 800 milhões de clientes na China e mais de 300 milhões de consumidores fora da China. Ela tem expandido no varejo internacional e tem expandido também no cloud. O que é cloud? É um serviço de nuvem, como o Amazon Web Service, tem da Azure, da Microsoft, tem o Google Cloud, também tem o da Alibaba, que é o quarto maior do mundo hoje. É uma empresa que, se você vê quanto ela vale, quanto é o valor da empresa hoje, dividido pelo que ela gera de lucro operacional, dá algo como 6 a 7 vezes. Que é bem atrativo, tá, pessoal? Quando você olha outros pares de comparação, eles valem o triplo. E Facebook é um case um pouco até polêmico, né? Que o pessoal pergunta bastante pra gente aí, caiu bastante. O Rui não gostou de Facebook. Não já gostou, tá comentando, o Rui já bem comentou. polêmico. Boa. Meta é um case polêmico. O que acontece com a empresa? É até importante o pessoal entender. A Meta, hoje, ela tem 97%, 98% da sua receita vindo de ads, anúncios, né? Então, os anunciantes anunciam lá nas plataformas, né, nas redes sociais da Meta, e ela ganha dinheiro com isso. Ela está passando por um período de grandes investimentos, e aqui a gente não está falando nem do metaverso, tá? Ela está fazendo investimentos em desenvolvimento da inteligência artificial para melhorar a ferramenta de anúncio dela, desenvolvendo o Reels, que é a nova vertente de crescimento dela. Então, as redes sociais saíram de texto escrito para fotos, então foi o Orkut, Facebook, texto escrito, foi para foto, Instagram, está indo para vídeos curtos, que é o Shorts do YouTube, Reels no Instagram e o TikTok. Então, os anunciantes ainda não estão preparados para anunciar nessa nova forma, ela está investindo justamente para isso. Então, ela está investindo muito, ela tem grandes desembolsos, né? Isso está saindo do resultado dela, o mercado tem penalizado isso um pouco, por isso a ação caiu bastante, mas a gente segue super confiante no management, né, na gestão. É um case que tem muito potencial de crescimento também. Boa. Só antes de você seguir, né? O Evaldo perguntou como chama o fundo, tá? O fundo chama Suno Ações XP Seguros Previdência FICFIN. Eu coloquei aqui, eu tô logado aqui no meu celular também. Eu coloquei um linkzinho. Vocês podem ficar bem seguros, vocês podem acessar esse link, tá? E no link que eu coloquei abaixo ali, eu acho que dá para ver no chat. Vocês clicam e vocês vão direto para a página do fundo. Mas quem não souber como encontra o fundo, eu vou mostrar para vocês. É bem fácil. Então, aqui dentro do aplicativo XP, né? Estou aqui no aplicativo XP. Embaixo, na barra de baixo, você vai clicar em produtos e você vai encontrar um menu escrito para planejar o futuro. Nesse menu tem seguros e tem previdência. Você clica em previdência, vai aparecer uma página de busca. Você, nessa página de busca, escreve Suno, já vai aparecer o nosso fundo. Outra forma é clicar no link que eu acabei de mandar aqui na live. Acho que todos vocês estão com acesso. Tá bom? Beleza, Evaldo? Então, o link já está aí, o nome do fundo está aí. Vamos continuar ouvindo mais sobre as nossas teses. Boa. Vou falar de mais duas, pode ser?
Legal. Então, vou falar sobre Irani e G2D. Então, para quem não conhece, a G2D ela é uma holding de venture capital. O que isso significa? Ela investe em empresas de capital fechado. Só que não são empresas que têm vento, que não tem nada ali. São todas geradoras de caixa, que já têm uma operação consolidada. Então, a G2D investe nessas empresas fechadas, de capital fechado. E hoje, se você dividir todo o valor das participações da G2D pelo número de ações dela, você chega em mais ou menos 7,20 a 7,30 o valor por ação, sendo que ela negocia hoje a 2,70, tá, pessoal? Então, a gente está falando de uma empresa, né, uma holding, o Thiago até brinca, né, o Thiago Reis, que é o nosso fundador aqui, é a holding de maior desconto no mundo. Então, a gente tem algo que deveria valer algo como 7,20 a 7,30, sendo negociado hoje a 2,70. E Irani é a produtora de embalagens sustentáveis, de papelão ondulado, de papel para embalagens, super inserida na economia circular, uma empresa ESG que tira carbono da atmosfera, ela até negocia esses créditos de carbono, tem investido em projetos de desenvolvimento de novas plantas, ela está melhorando margem, empresa excelente, distribui dividendos, recompra ações, a empresa é ótima. A gente já ganhou um dinheiro bom com a Irani, ela já valorizou, mas ainda tem espaço para mais. Hoje ela negocia 4 vezes EBITDA, é bem barato porque a empresa tem de geração de resultado no futuro. A gente gosta bastante do case. Acho que esse é o ponto que vocês têm que, entender, né? Que a gente gosta sempre de dizer. Nós temos uma carteira diferente da média dos outros fundos de ações. Então, normalmente, os fundos de ações têm carteiras parecidas, eles investem nas mesmas ações. Se nós queremos ter retornos diferentes do que a média do mercado faz, a gente tem que fazer diferente do que o restante do mercado faz. E nós fazemos diferente. Então, nós alocamos em nomes que o mercado prefere fugir. Se a ação é boa, se tem geração de resultado e está negociando a um preço bom, nós vamos investir. Não importa se é estatal, se não é estatal, se juros é assim, se juros é assado. Nós somos agnósticos politicamente e economicamente falando. Nós olhamos para as empresas, geração de resultados e o preço que elas negociam, tá? Então, por isso que a gente tem essa carteira diferente e por isso que a gente consegue essa performance diferente que a gente vem tendo até aqui, né? Acho que esse é um ponto legal de destacar. Eu só destacaria mais um ponto legal, que nós somos um fundo de baixo giro, tá, pessoal? Então, a gente não fica girando muito a carteira. A gente faz, no máximo, 50% de giro do patrimônio do fundo num ano. Mas vai falar, mas isso é pouco ou é muito? Um investidor médio na B3, na Bolsa, faz 150%, faz o triplo, tá? Então, a gente gira 1/3 do que a média do investidor brasileiro gira. Isso salva custos de corretagem, de emolumentos. Então, também é a Suno Asset pensando no cotista. Boa! O Torres Neto fez uma pergunta e eu confesso que eu não sei a resposta dessa pergunta, mas quem não sabe, pergunta para os especialistas. E eu já mandei aqui uma mensagem para o Lucas Kanner da XP. Obrigado, Lucas. Ele já respondeu. Vai perguntar na tela, por favor. Aqui. Essa pergunta pode ajudar muita gente. Como funciona a portabilidade de um fundo de pensão fechado patrocinado? Pode realizar o saque? Se sim, após quanto tempo? Ou tem pagamentos de dividendos? Eu vi essa pergunta. Não é uma pergunta simples. Vamos lá. Então, primeiro, tem 2 tipos de regimes de previdência, né? Tem os tais fundos de pensão, que são as previdências fechadas. Esses fundos são regulados e controlados pela Previc. O nosso fundo de previdência é um fundo controlado pela SUSEP, é uma previdência aberta, é diferente, tá bom? Então, como que a gente pode responder para você? Primeiro, é regulado pela Previc, mas você precisa confirmar com a sua entidade o que pode e o que não pode ser feito. Varia de fundo para fundo e tem uma legislação específica para isso, tá bom? Tem alguns detalhes, o Lucas passou mais uma coisa, tem uma regra, parece que é a Lei Complementar 109, se a pessoa sai de uma previdência fechada e vai para uma previdência aberta via portabilidade, ela nunca poderá resgatar o recurso. Mas, de novo, é bom você ver a regra com a sua entidade e aí sim você vai saber exatamente, tá? Nesse caso tem só uma única exceção, é que quando a entidade fechada retira o patrocínio, enfim, algo bastante técnico, aí a obrigatoriedade de renda no futuro cai, tá bom? Então, para vocês verem, não é um mundo simples, é um mundo complexo, bom falar com os especialistas, tentamos dar uma pincelada, Lucas Kanner ajudou aqui para a gente,
vão voltar para o nosso fundo de ações, tá bom? Então, sim, o que esperar, né? Fundo de ações é um veículo para o longo prazo. Então, por meio, como a gente falou no primeiro bloco, de um VGBL regressivo, é possível ter acesso a uma alíquota de 10% no longo prazo, tá bom? Então, o que a gente quer dizer é conversem. Hoje, a nosso fundo está disponível somente na XP, então conversem com o assessor XP de vocês, batam um papo com ele. Em breve, a gente já comentou anteriormente, esse fundo vai estar também em outras corretoras. Hoje só tem na XP, conversem com o assessor de XP, entendam qual é o percentual que faz sentido e conheçam a Suno Previdência, nosso fundo super inovador que está disponível no mercado há menos de uma semana. É pão quentinho, né, Léo? Léo, vamos aqui para as suas considerações finais, agradecer o público aqui do nosso segundo bloco. Considerações finais. Acho que o que eu destacaria, tá, pessoal? Ações e previdência tem tudo a ver, né? Então, previdência, a gente está falando justamente da geração de resultados, da construção de patrimônio, né, para o longo prazo. E quando você faz uma boa alocação em ações, e aqui, quando a gente fala ações, eu sempre faço um disclaimer. Nós estamos falando de empresas. Então, aqui na Suno, nós não investimos focando para ganhar no próximo mês, nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses. Se ganhar, ótimo, né? Mas a ideia é sempre voltada para o longo prazo, tá? O verdadeiro poder das ações, o verdadeiro retorno das ações está no longo prazo. Então, acho que o que eu poderia dizer assim, o fundo ele tem uma alocação super inteligente, então todas as ações são super estudadas, a gente entende muito o modelo de negócio, entende onde está o valor da companhia, sempre faz compras, aquisições a preços excelentes, que é para garantir justamente essa possibilidade de um retorno maior no longo prazo, tá? Então, assim, é um fundo 90% ações, com uma carteira diferente da média do mercado, com expertise Suno, investimento em valor, value investing, como a Suno prega. É um produto super legal, como o Rini falou, conversem com o seu assessor XP, entendam como que pode fazer sentido o plano que você contrata. E é isso, assim, agradecer o pessoal aí pela audiência nesse segundo bloco. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo, hein? Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Valeu pessoal. Léo. Valeu, Ring. Abração.